Meus amigos, no dia 23 de janeiro, Israel lembrou o 75º aniversário da libertação dos judeus do campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia. Neste dia, na Conferência Central, uma voz chamou a atenção, mas logo foi esquecida ou então, para a maioria da mídia, passou desapercebida. A voz deste senhor que aparece no vídeo, chamado Ibrahim al-Awash. Bem, Ibrahim al-Awash é um jornalista sírio que tem levantado a voz contra as atrocidades promovidas pela Rússia e por Bashar al-Assad na Síria. Ele é jornalista de um veículo de comunicação chamado Anivuim Valadi e tem feito seríssimas denúncias das atrocidades cometidas na Síria, comparadas, segundo ele, ao que os nazistas fizeram aos judeus durante a Segunda Guerra. São informações realmente perturbadoras que merecem um destaque da nossa parte. Durante a conferência do 75º aniversário de Auschwitz em Israel, no dia 23 de janeiro, ele disse o seguinte: o presidente russo Vladimir Putin participou dos eventos em Jerusalém que marcaram o 75º aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz. Ao mesmo tempo, ele está patrocinando o Grande Auschwitz sírio, que atualmente está ocorrendo em plena luz do dia no norte da Síria e envolve a expulsão de 500 mil de sírios que foram jogados no deserto junto com suas esposas e filhos no frio intenso de dezembro e janeiro, além de 6 milhões que já foram expulsos de suas casas desde o início da guerra e 1 milhão de pessoas que foram mortas ou feridas pela Rússia, Irã e pelo regime da Síria. Putin orgulha-se de fato dessas ações e as considera um ato heróico, embora ele esteja enxergando, vendo civis sistematicamente massacrados com os seus aviões e mísseis, sob o disfarce de combater o terror. Putin está torturando famílias e deixando crianças morrerem no frio intenso. Agências de notícias e mídias sociais estão cheias de fotos de crianças andando pela lama no frio e na chuva, e famílias fugindo dos ataques aéreos russos com seus poucos pertences, tendo sido expulsos de suas aldeias e casas pela segunda ou terceira vez desde o início da guerra. Eles estão indo para campos temporários, mas esses também são bombardeados, forçando seus moradores a trocá-los por outros campos. Os sírios, portanto, têm se deslocado e nesse deslocamento são perseguidos. E isso pode ser a coisa mais próxima hoje da visão que temos das vítimas de Auschwitz, que foram expulsas de suas casas e enviadas de um campo de concentração, um campo de tortura, para outro até que finalmente encontrassem a morte. A Alemanha nazista construiu campos de extermínios como o de Auschwitz e perpetrou massacres hediondos contra os judeus. Os nazistas torturaram as famílias judaicas e aperfeiçoaram as tecnologias de assassinato em massa, desde crematórios e câmaras de gás até a morte por fome, pois consideravam os judeus indignos dos direitos humanos. E é exatamente isso, é exatamente assim
que os russos estão tratando os sírios hoje em dia, quando não poupam armas avançadas nem agentes químicos para matá-los, enquanto seus crimes são transmitidos na mídia digital para suprimir a revolução síria e fazer com que os sírios relembrem o fascismo do regime de Assad, a tortura e o assassinato de seus filhos, e tudo sob o pretexto de uma luta contra o Ocidente que desrespeita a Rússia. Os eventos que marcaram o 75º aniversário da libertação de Auschwitz estão sendo realizados em Jerusalém, não muito longe da Síria, diz ele, onde a Rússia está presidindo a sua própria versão de Auschwitz, usando todo o seu poder da maneira mais cruel possível. O mundo que aprovou leis relativas aos direitos humanos tem vergonha dos crimes cometidos em Auschwitz, mas ignora as vítimas sírias que estão sofrendo torturas apenas a poucas centenas de quilômetros do local onde hoje comemoramos a libertação de Auschwitz. Estão sendo realizados hoje massacres hediondos muito próximos de onde agora comemoramos a libertação de Auschwitz. O Auschwitz sírio agora dura mais, o Auschwitz sírio já dura mais agora do que o Auschwitz judeu, porque o massacre dos sírios está em andamento há cerca de 9 anos. Foi o regime sírio quem o iniciou. Então, os iranianos uniram-se aos sírios, ao regime de Bashar al-Assad, com o apoio dos russos. Mas, em setembro de 2015, a Rússia também juntou-se ao assassinato aberto dos sírios. Putin começou a empregar seus métodos nazistas, ansiosos e determinados em pulverizar os sírios, exatamente como os nazistas alemães fizeram aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A matéria ainda é um pouco longa, mas aqui há alguns pontos a considerar. Primeiro, trata-se de um jornalista extremamente perigoso, porque é sírio e aponta as atrocidades cometidas na Síria. Segundo, ele faz uma comparação um tanto quanto indevida. É verdade que a perseguição aos sírios é mais longa do que a dos judeus na Segunda Guerra, mas é preciso lembrar que 10 milhões de judeus morreram por conta da máquina nazista. E desses 10 milhões, muitos milhões foram para fornos crematórios, porque eram mortos em escala industrial nas famosas câmaras de gás, o que ainda não tem acontecido na Síria. Mas, seja como for, trata-se sim de algo absurdamente grande, do porte mesmo, do nível das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Agora, uma lembrança me ocorreu enquanto lia a matéria pela primeira vez. Em 1917, poucos meses antes da Revolução Russa, Nossa Senhora apareceu para 3 pastorinhos em Portugal e disse aos 3 pastorinhos que o Papa deveria consagrar a Rússia ao seu imaculado coração, porque se não o fizesse, a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo. Bem, a Rússia de fato espalhou os seus erros pelo mundo. Herdou o comunismo alemão de Karl Marx e colocou-o em prática e tentou espalhá-lo pelo resto do mundo, fora todo o aparato tecnológico e intelectual que o sustentaram. A mentira, o roubo, as máfias, mercado negro, a destruição moral do Ocidente e assim por diante, coisas que nós bem sabemos. Agora, atenção, um detalhe. Quando Nossa Senhora diz a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, ela não dá um prazo para esses erros acabarem. Portanto, como a Rússia não foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria,
devemos supor que os erros continuam sendo espalhados, tal hoje, tanto quanto ou tal quanto foram no passado. É bom lembrar que a Rússia deixou no passado não muito distante, a União Soviética, montanhas de mortos por conta da utopia diabólica do marxismo, do comunismo. Milhões foram mortos por causa dos erros da Rússia. Mas isso não parou. Hoje, a Rússia está disfarçada de uma espécie de democracia parlamentar ou algo parecido, mas continua com a mesma e velha prática da antiga União Soviética. E não é de admirar que um jornalista sírio e muçulmano acuse Vladimir Putin de fazer hoje, no século XXI, o que fez Adolf Hitler no século XX. Estarrecedor. O único ponto a ser contestado em toda a matéria do jornalista Al-Vash é que ele tenta, de algum modo, associar o apoio dado a Bashar al-Assad a Benjamin Netanyahu. Ele diz que Netanyahu é um dos que apoiam a permanência de Bashar al-Assad ao poder. Nesse ponto ele se engana redondamente. O que, na verdade, não pode fazer Benjamin Netanyahu é simplesmente destruir Damasco por conta de Bashar al-Assad. Israel tem inimigos suficientes para manter-se no fio da navalha. Mas é preciso lembrar a ele que Israel é a única nação que bombardeia de quando em quando as proximidades de Damasco. Bombardeia pontos específicos onde se escondem as milícias financiadas pelo Irã. Mas ninguém mais faz isso. Benjamin Netanyahu jamais apoiaria um homem que não reconhece o Estado de Israel e que trata o seu próprio povo com mão de ferro. E outras cocitas más, como pós-químicos. Isso jamais aconteceu. Mas seja como for, daqui a pouco, Israel terá que olhar, sim, de um modo muito diferenciado para a Síria de Vladimir Putin e Bashar al-Assad. Os erros da Rússia estão chegando próximos de Israel, muito próximos, perigosamente próximos. E, por outro lado, esta atrocidade contra a humanidade que não pode ser esquecida nem calada. A Rússia é hoje, se este jornalista tiver 80% de razão, pelo menos, quase o que foi a Alemanha nazista de Adolf Hitler. E isso é inadmissível. Até depois.